E aí pessoal, bom dia, boa noite, tudo bem? Bom, nós estamos iniciando aqui o capítulo 4, o capítulo 5, desculpa, tá? Esse aqui é o título dele, Atuação da Marinha nos conflitos da regência e segundo reinado, tá? Bom, eu vou deixar aqui para vocês tirar um print, conseguir tirar um print do quadro. Bom, galera, o que a gente tem que entender? Bom, com o final do primeiro reinado, o que acontece para acabar o primeiro reinado, tá? Bom, está acontecendo na América Espanhola o processo de independência. Tá, o que isso significa? É exatamente a aula de hoje, que é o que? A Guerra da Cisplatina. O que é a Guerra da Cisplatina? Tá? Bom, galera, nós temos que entender o seguinte, o Brasil, ele já é um império, né? O Brasil não é mais português, ele é totalmente independente, né? Já tem seu rei, Dom Pedro I, e lá na América Latina está acontecendo o processo de independência. E o que acontece? O Uruguai, ele quer, como é que eu vou dizer? Ele quer se tornar um país independente. Ele não quer ficar anexado à Argentina, que na atual Argentina, que seria Buenos Aires na época. Beleza? Galera, o que acontece? Como o Uruguai queria o processo de independência, a Argentina se aproximou para ajudar. Tranquilo? Mas por que a Argentina se aproximou para ajudar? O que aconteceu com isso? Bom, existia dois interesses pelo Império Brasileiro e pelo Império Argentino, pela Argentina, tá? Quais seriam os interesses? Os portos, tá? Além de ficar na margem do Rio da Prata, o porto de Montevidéu, ele fica bem estratégico para comércios e trocas de mercadoria entre toda a América, entendeu? Então, se o Brasil perdesse esse território, ele perderia esse benefício. Mas enfim, galera, a gente tem que seguir aqui o quadro para a gente conseguir entender um pouco mais e como a prova vai te cobrar isso, beleza? O importante de tudo, galera, é a gente tem que entender o motivo desse conflito, mas o principal de tudo é como a Marinha atuou, entendeu? Porque a gente está fazendo a prova da Marinha, né? Então a importância da Marinha nesse conflito, beleza? Bom, galera, o que a gente tem que entender aqui? 1825 a 1828. Galera, essa guerra da Cisplatina aqui é o principal motivo de Dom Pedro abdicar. O que está acontecendo na Europa? O pai dele faleceu, morreu, tá? E ele, o principal herdeiro do trono é a filha dele, com 7 anos de idade, né? Então ele vai ter que ir para Portugal, ser o rei e se tornar o imperador aqui no Brasil, beleza? Mas o que acontece? Lá em Portugal, o irmão dele quer dar o golpe, quer roubar o trono da filha dele. E isso, o Dom Pedro I acaba se envolvendo num conflito lá. E aqui, galera, tá muito grande já a divergência entre os brasileiros e os portugueses. Entende? Entre os liberais e os absolutistas, os monarcas, né? Então, aqui, nesse momento aqui, Dom Pedro perde a popularidade dele. Por quê? Com essa guerra aqui, Dom Pedro I é obrigado a aumentar os impostos. Mexendo no dinheiro da galera, a galera fica braba, lembra disso. Por que ele tem que aumentar os impostos? Para financiar essa guerra, porque se ele não entra nessa guerra, ele perde, né? O Uruguai. Entrando, ele perdeu. Perdeu o território do Uruguai. Nem a Argentina, nem o Brasil ganhou esse conflito. Politicamente, quem perdeu foi o Brasil, porque o Brasil, o Uruguai era parte do Brasil. O final da guerra, a Inglaterra tem que se envolver para fazer um acordo de paz. E nesse acordo, automaticamente o Uruguai se torna um país independente. Quem perdeu, então? O próprio Brasil. Mas não pode dizer isso na prova, entendeu? Sabe? Esse é o contexto histórico. Galera, com essa guerra aqui, Dom Pedro é obrigado a pedir aumentar o imposto, pedir empréstimo para Portugal, né? Olha só a nossa dívida externa, que loucura. Inglaterra empresta dinheiro para Portugal. Portugal está devendo para a Inglaterra. Tranquilo? O Brasil tem que pagar Portugal. Então, o Brasil paga Portugal
e Portugal paga o que deve para a Inglaterra, e a Inglaterra empresta dinheiro para o Brasil. Pá! Que loucura, né? A Inglaterra teve um dinheirão. Mas vamos lá. E o Brasil ficou com a dívida. Que barbaridade. Bom, galera, a Guerra da Cisplatina então é o seguinte, o principal argumento, tá? A Argentina fica no lado do Uruguai, mas com um interesse no porto de Montevidéu e, claro, a criação do gado, comércio, tudo. Lembrando que é um território que vai fazer parte do teu império, que não era. E o Brasil vai perder uma parte do teu império que era. E também, o que acontece? O Brasil ficou muito com os portugueses, com os costumes portugueses. O Uruguai, Argentina, Bolívia, Venezuela, tudo com os costumes espanhóis. Então o Uruguai, ele automaticamente acaba se distanciando. Então ele vai querendo se tornar um país independente. Beleza? Bom, galera, o que aconteceu aqui? Brasil e Argentina, República Oriental do Uruguai. Quando fala Guerra na Cisplatina, é a República Oriental do Uruguai, tá? Bom, aonde foi local? Rio da Prata, tá? Sempre no Rio da Prata. Qual a função da Marinha? É transportar todo o reforço do exército, mantimentos e, que mais me ajuda? E munição. Então a Marinha atua por tudo isso aí, beleza? Lavarreja, ele é o principal apoiador do Uruguai, tá? Ele é argentino. Bom, a batalha principal que deu a vitória ao Brasil foi a Batalha do Passo do Rosário ou Itazaingó. Peraí, vamos lá. Ituzaingó. Beleza? Essa batalha aí deu a vitória pro Brasil. Foi uma batalha importante. Lembrando, o Brasil não ganhou, nem a Argentina, tá? Bom, aqui que eu falei, movimentos de independência, interesse em duas cidades, Montevidéu e Maldonado, tá? E galera, teve também um outro combate muito importante, que foi o combate do Banco de Ortiz. Galera, o que a gente tem que entender é que é o seguinte, a Marinha, para combater no Uruguai, teve que sair do Rio de Janeiro, beleza? E a Argentina e o Uruguai tiveram que ficar no seu lugar, né? Só recebendo. Mas qual é a diferença da guerra para a guerrilha? A guerra é o confronto entre si. A guerrilha, galera, é o seguinte, tu tem o total domínio daquele território e o teu inimigo não tem. Então isso é guerrilha. Tu pode atacar ele à noite e se esconder na cidade. Tu pode atacar quando tiver uma tropa mais frágil, quando algum navio se perde. Essa era a forma de batalha que a Argentina saiu na frente do Brasil. Teve altos e baixos. Uma hora o Brasil saiu na frente, outra hora a Argentina saiu na frente. Mas principalmente a Argentina saiu na frente pelo conhecimento do território. O que é a Batalha de Ortiz, tá? A Batalha de Ortiz nada mais é o seguinte. A Argentina e o Brasil estavam totalmente sem grana para ter essa guerra, mas fizeram essa guerra. Então a Argentina não tinha uma marinha tão potente. O Brasil já tinha. Mas qual é a diferença, galera? Lembra que nem sempre o maior vai vencer o menor, nem sempre o menor vai vencer o maior. Geralmente o maior vence o menor. Mas se trata da coragem, lembra, né? Falei Dom Pedro era o cara. Bom, a Marinha Brasileira chegava para trazer munição, para trazer soldados para enfrentar no terreno, né? No chão ali, o confronto. E o que acontecia? A Marinha conhecia. E o combate de Ortiz nada mais é que o seguinte, no meio do mar ali, o que acontecia? Tinha umas vielas no Rio da Prata, no Rio da Prata, e o que acontece? Existia um banco de areias. E aí as tropas navais do Brasil ficavam presas nesses bancos de areia. E aí vinham os argentinos e atacavam. Matavam todo mundo, sabe? Todo mundo perdeu vidas humanas, perderam dinheiro, perderam financeiro, perderam navio, mas a Argentina conseguia botar o dedo na ferida no parte mais fraca do Brasil, que era não conhecer aquele território. E lembrando, Dom Pedro I não queria perder esse território, entende? Acaba perdendo, também perde a popularidade e isso
faz com que, é um dos principais motivos que faz com que o Dom Pedro abdique do poder e assume Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro II. Não assume ainda. Por quê? Porque depois dessa batalha aqui, galera, vai vir, a partir de 1831, vem o Brasil regencial. Só na frente que vem Dom Pedro II, porque quando Dom Pedro I vai embora, o filho dele tem 5 anos de idade. Então não tem como ele assumir o poder. Então fica um governo ali regencial. De primeiro, galera, a prova pode cobrar isso aí. De primeiro, fica um governo triuna. São 3 pessoas na Assembleia Constituinte governando. E por último fica um governo de una, que é uma pessoa. Tá? Então, com o resultado dessa guerra aqui, a Assembleia Constituinte brasileira ganha força, tá? Dom Pedro I enfraquece, divide o exército e automaticamente ele é pressionado a abdicar o poder. Só que é o seguinte, quando o pessoal sai pra rua para reivindicar, fala assim: abaixa Dom Pedro, viva Dom Pedro II! Aí Dom Pedro: bah, que legal, eu posso disputar lá o trono em Portugal, brigar com meu irmão, minha filha assumir o poder e o meu filho fica aqui. Tá bom, vou assinar. Porque se não fosse assim, ele não assinaria. Ele era bicho ruim. Mas aí ele pensou assim, família real total. E aí o que acontece? Ele abdica, veio o período regencial. Mas após esse conflito aqui. Galera, então assim, ó, a principal atuação da Marinha. Lembrando, saiu do Rio de Janeiro, tá? Embarcações da Marinha Brasileira com Rodrigo Lobo. O Rodrigo Lobo não consegue ter muito êxito, ele perde alguns confrontos, então ele é substituído pelo almirante Rodrigo Pinto. Sai o Lobo, entra o Pinto, entende? É tudo animal igual, mas é o mesmo Rodrigo Lobo, Rodrigo Pinto. É isso aí, tá? Sai um, entra outro. Esse aí, galera, cara, falar em Marinha, qual é o principal ataque que a Marinha faz ao seu adversário, a Marinha Brasileira? Desde as revoltas internas, bloqueio continental. O que é o bloqueio? O bloqueio é o seguinte, a Marinha vai bloquear tudo que for chegada de reforço. Entende? Então a Marinha Brasileira começa a fazer esses bloqueios, enfim, e aí vai acontecendo tanto confronto, galera. Tem confrontos assim, como é que eu vou te falar assim, cada confronto aqui assim, ó, que é bem bacana, mas isso aí a prova não vai te cobrar, ela vai te cobrar essas coisas que tá aqui no quadro. Eu vou deixar o resumo pra vocês lá. Galera, o que vocês têm que entender é o seguinte, depois de tudo isso, 828, galera, a Inglaterra e França se envolvem nesse conflito. A Inglaterra, galera, ela é a rainha de apaziguar as coisas, entendeu? Então ela faz a Argentina e Brasil assinar um tratado de paz. E nesse tratado, a principal cláusula era: o Uruguai não faria parte de nenhuma das nações e seria um país independente. Ou seja, a República Oriental do Rio da Prata. Ou seja, o Uruguai. Beleza? Bom, vamos aprofundar essa aula aqui, tá muito pouco, né? Vamos ver. Local da Rio da Prata, galera. Lembrando, Rio da Prata, onde é que tem um território brasileiro além do Uruguai, que também Portugal se incomoda muito se entrarem ali. Rio Grande do Sul, a República do Sacramento, entende? A região do Sacramento. Então vão invadindo aquela parte, Portugal fica, o Império Brasileiro fica possuído, então vai entrando, vai dominando esse conflito para que não avance. Pelo menos perdeu apenas o Uruguai, não perdeu o Rio Grande do Sul, né? Senão eu não saía brasileiro e eu não ia poder estar dando aula para vocês para fazer a Marinha Brasileira, sim, a Marinha do Uruguai. Né? Não, mas assim, ó, volta aqui. O que vocês têm que entender? Isso aqui, galera, é resultado também dos tratados, né? O Tratado de Madrid e o Tratado de Tordesilhas. Tratado de Madrid e Tratado de Tordesilhas, galera, pode a prova te cobrar, sabe? Porque uma hora o Rio Grande do Sul fica para Espanha, outra hora não fica. E aí quando vê o Rio Grande do Sul, sabe que ele perde, vai e fica, não dá certo. Então Portugal se sente... Galera, Portugal acha que tem direito de
ter o Uruguai como seu território por causa da Carlota. A Carlota era parente do rei da Espanha, entendeu? Então por isso que deu todo esse conflito, por isso que era um interesse total, além do controle do porto para comércios de Montevidéu e Maldonado, né? Maldonado, isso aqui parece nome de cachorro, né? Mas vamos lá. Então existia essa proximidade de interesse entre Argentina e Brasil referente ao Uruguai. Ninguém ficou com nada. Quem saiu politicamente, quem perdeu, foi o Brasil. Por quê? Baixa a popularidade de Dom Pedro I. Com esse atrito, Dom Pedro tem que abdicar, né? Com o final. Isso aqui é o primeiro dos principais. Assim. Depois foi um confronto interno ali. Mas isso aqui afundou os cofres brasileiros e o Brasil não ganhou nada, ainda perdeu o território. Então baixou a popularidade. A Assembleia Legislativa, por causa da Lei Ortograda de 1823, a Assembleia ficou com o dedo na ferida, ficou assim, eu vou me vingar, eu vou me vingar. Lembrando, a Lei Ortograda, galera, é nada mais, nada menos que o seguinte, centralização do poder por Dom Pedro I. O que é isso? Ele não autoriza a Assembleia, né, a Assembleia Constituinte a legislar, a criar leis. Então ele faz uma lei outrograda, tira os deputados brasileiros que estão ali e coloca os deputados influenciado, indicado por ele, porque daí ele acaba governando o Brasil, entende? Se ele não faz a lei outrograda, ele não governa o Brasil, ele só fica reinando, entende? Ele tem que estar pedindo permissão para a Assembleia Constituinte para fazer as coisas. Isso aí ele criou um monte de inimigo. Com isso aqui, tudo que a gente está vendo no quadro, as pessoas que estavam contra ele se fortaleceram, ganharam mais aliados e tchau. Só que é o seguinte, ele sempre, tipo assim, precisava a presença de um rei. Então eles quiseram Dom Pedro II. Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro II. Tinha 4 anos, depois veio o golpe da maioridade, né? Então, no período regencial, é a próxima aula, galera. O período regencial é o período mais conturbado, tá? Onde tem muitas revoltas internas. Eu deixei na plataforma para vocês um quadrinho com os mapas e aonde tem as revoltas. Sabinada, Praeira, Guerra dos Farrapos ou Farroupilha, tá? Balaiada, enfim, tudo isso é no momento do Brasil regencial, beleza? Próximo vídeo, galera, vocês têm meu WhatsApp, qualquer dúvida que ficou aqui na Guerra da Cisplatina, lembra, não confunda a Guerra da Cisplatina com a Guerra de Uribe e das Rosas. Lembra, vem cá. Lembra que é o seguinte, a Guerra da Cisplatina é a Argentina está fomentando o processo de independência na América Espanhola, Paraguai, Uruguai e Argentina. O Uruguai quer se tornar um país independente porque ele não tem mais os costumes portugueses, e sim espanhol. Então isso aí fomenta, a Argentina ajuda. Que é isso aqui que a gente falou. Na Guerra de Uribe das Rosas é diferente, já está tudo mais calmo, tudo mais tranquilo, enfim, o que acontece? Existem 2 partidos, o Colorado e os Blancos, que de novo vem aquela fomentação que o Uruguai precisa se anexar à Argentina, e aí o Brasil o que faz? Para não ter um monopólio, entra na guerra de novo no lado dos colorados, para que o Uruguai não se anexa à Argentina. É totalmente diferente. Tranquilo? Não te atrapalha nisso. A Guerra de Uribe e das Rosas é outro contexto. Tá? Um abraço para vocês, bons estudos. Cara, ficou dúvida? Pergunta. Vou ver se tem aqui. Vamos ver. Bom, a data não vai cair, né, galera? Lembrando, a guerra é de Brasil e Argentina. Não é Uruguai e Brasil. Presta atenção nisso. O que faz? O movimento de independência da América Espanhola. O Brasil é América Portuguesa. O Brasil é português, né? Interesse, os dois. No porto de... Vou botar aqui, ó. Porto. Tá?
de Montevidéu e Maldonado, que é o que? Interesse mercantil, controle de mercado, tá? Controle de mercado interno e externo, da grana, gado, né? Também tráfico de escravos, hein? Tráfico de escravos, dá muita grana para Portugal, por isso que Portugal não quer perder o Uruguai também. Tráfico de escravo, tá? Não sei se a prova vai cobrar o tráfico de escravo, mas tudo bem. Combate ao Banco de Ortiz. Galera, o Banco de Ortiz, lembra, é o banco de areia que os navios brasileiros não conseguiam identificar aquela área que tinha aquele banco e teu navio não andava. E aí vinham os outros e ó, pá, 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 entende? E aí largava embora de novo, ia embora. O cara, volta aqui, já era, né? Furou teu navio, furou teu casco. Também, galera, aconteceu algumas batalhas aqui, assim, ó, pra vocês terem noção como era a vida naquela época. Como Argentina e Brasil não estavam preparados para enfrentar, ter essa guerra, e mesmo assim foram, né? Galera, a Argentina foi fazer, como é que se diz? Como é que se diz? Uma surpresinha para as embarcações brasileiras que estavam fazendo o bloqueio do porto. Então, lembra? Guerrilha. Tu chega de noite, ninguém te vê, tu vai lá, pu, 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 mata uns, volta de novo pra cá, te esconde, ninguém te viu, porque tu não conhece o território, tu tá lá bloqueando, tá frágil. E aí o que acontece, galera? A Argentina, mesmo conhecendo o território, acabou caindo nos bancos de areia. Então os navios mais leves conseguiram sair, os mais pesados não conseguiram. E aí morreu um capitão deles também, entende? Então isso aí era de noite. Então o que aconteceu? Quando eles foram chegar próximo, as embarcações brasileiras perceberam, atacaram, então eles recuaram. No amanhecer eles foram atacar, se deram mal. Acho que tava com sono, puf, caiu no banco de areia, pá! E aí já era, né? Pá, 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 pá. Pra vocês verem o quanto é importante essa guerra, entende? Com pouca grana, pouco investimento, mas valia muito para o Brasil e para a Argentina, e os dois não ficaram. Inglaterra fez o acordo de paz, a França ajudou um pouco para fazer o acordo de paz e o Uruguai se torna um país independente. Pá, que loucura! Tá bom? Um abraço, tchau, tudo de bom.